agora, então, vamos ao estudo da Palavra de Deus e estaremos fazendo a leitura através do irmão Alexandre em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 em diante. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para edificação. Se há quem fale em línguas, fale 2 ou, no máximo, 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 homens tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como acontece em todas as igrejas dos santos. Estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fosseis vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia, e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. Muito bem, fizemos a leitura então aí de 1 Coríntios capítulo 14, do verso 26 até o verso de número 39. O irmão Alexandre procedeu com essa leitura. E nós iremos então considerar esse importante assunto de hoje, a respeito da regulamentação dos dons espirituais e também o discernimento dos espíritos, como nós havíamos falado no programa retrasado, de sábado retrasado, a respeito do espírito da verdade e do espírito do erro. Né? Bom, meus amados irmãos e queridos ouvintes do programa Luz das Escrituras, bem nós sabemos que hoje existe uma disseminação muito grande de movimentos que se autodenominam pentecostais, outros agora classificados como neopentecostais, né, corrente positivista, corrente da prosperidade, enfim, que tem disseminado um costume de culto, prática de doxologia e prática de culto, da qual se enfatiza bastante a questão dos dons espirituais, mais especificamente dom de línguas. Muito bem. E nós, como servos de Deus, devemos guiar a nossa vida pelos ensinos da palavra de Deus. Tem um ditado popular que diz: nem tudo que reluz é ouro, né? Ou ouro de tolo também, né? Significando o seguinte: as pessoas às vezes se deixam ludibriar e se pasmar muito facilmente, né? Qualquer discurso, qualquer corrente, qualquer moda que surge, as pessoas às vezes se deixam levar por isso. O que realmente ocorre? Né? Existe também uma corrente religiosa que prega o que se chama cessacionismo,
que é isso? O cessacionismo é uma corrente religiosa que prega que os dons espirituais, bem como o dom de línguas, foram somente para os dias apostólicos, quer dizer, não existem mais estes dons. Somente até os dias dos apóstolos é que estes dons e carismas tiveram, e que agora, nos dias de hoje, não existe mais manifestações dos dons espirituais, nem dom de língua, nem dom de profecia, nenhum dos dons. Esse também é um grupo ou corrente religiosa que prega esse tipo de pensamento, né, baseando-se em alguns versos isolados da Bíblia, e dizem que os dons acabaram, cessaram, e que não precisam mais deles, eram somente para os apóstolos. Nós estamos aqui analisando o ensino da Palavra de Deus e vamos considerar o correto entendimento sobre esse importante assunto. Bom, com essa leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, né, que não foi chamado por homem, em Gálatas, o apóstolo Paulo ele fala no capítulo de número 1, que ele é servo de Deus não da parte dos homens, não foi chamado por homens, mas que ele recebeu a revelação e o conhecimento para a doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, do próprio Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o ensinamento da palavra de Deus, né? Então vamos ler primeiro Gálatas capítulo 1, verso de número 1 até o 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, servo de Deus, não da parte dos homens. Então, nós temos que entender que o que estava acontecendo na igreja de Corinto, Paulo estava orientando segundo a direção do próprio Senhor. Do próprio Senhor, ele estava dando essa orientação para a igreja. E agora ele vai falar a respeito do que se faz quando a igreja se reúne, né? Porque a igreja são pessoas, igreja não é prédio, nem parede, igreja são as pessoas, né? Então ele pergunta, quando a assembleia se reúne, como fazer, como proceder? Um tem cântico, outro tem doutrina, ensinamento, outro tem uma revelação, né? Outro quer falar em línguas, outro interpretar. Ele diz, faça-se tudo para a edificação. Quer dizer, aquele culto, aquela reunião da assembleia, dos chamados para fora, a igreja deve ser feita para edificação, né? Por quê? Porque estava ocorrendo uma distorção na igreja de Corinto. O que será que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmão Alexandre, que o apóstolo Paulo precisou falar isso? As pessoas estavam fazendo tudo desordenadamente, né? Cada um assim, não um após o outro, mas todos ao mesmo tempo. Com certeza, porque para Paulo falar que é necessário haver ordem, e que haja, e quando fala assim língua, é para falar todo mundo junto, irmão? Não. Como é que Paulo diz que é para fazer, quando tem línguas? Fala que fale 1, 2, 3 no máximo, mas por sua hora, cada vez. Que fale 1, 2, quando muito 3, e por sua vez. Isso. Tá. E que mais que ele diz? Que haja o quê? Intérprete, tem que haver. Tem que haver intérprete. Aquilo que foi falado em língua tem que ser traduzido. Se não for traduzido, é para falar em línguas? Não, diz aqui para que fique calado, então. Para que fique calado e fale consigo e com Deus. Tá. Essa ordenança é uma opinião particular do apóstolo Paulo. É que Paulo não era muito chegado aos dons espirituais, irmão? Você acha que era isso? Não, aqui está bem claro, onde nós já temos dentro do texto, né? Ele diz no versículo 37 que esses são mandamentos do Senhor,
que ele escreve à igreja de Corinto. Então Paulo estava dando o mandamento dele ou estava dando o mandamento da parte do Senhor? É da parte do Senhor. Tá, muito bem. Então, meu querido ouvinte, tá bem claro aí que isso aí não era uma opinião particular de Paulo. Paulo não era machista, Paulo não era friozão, que não cresce nos dons espirituais, ele até cria, mas ele estava falando que Deus não é um Deus de confusão. Deus é Deus de ordem. Né? E se o profeta falar, se houver alguém que seja revelado pela profecia, como é que tem que ser feito também? Tem que ser feito da mesma forma. Fale 1, 2, e julguem, né? Quer dizer, se um profeta ele fala alguma revelação ali na frente, tem que ter um outro que se levante, ou a própria assembleia deve julgar aquilo que foi falado. Porque o que acontece? Às vezes solta uma profetada lá no ar, né? Ninguém julga, aquele negócio nem acontece, é uma mentirada, uma criancice. E tá lá sempre aquele profeta lá profetizando mentira, em todo culto profetizando mentira, e ninguém tem coragem de levantar e falar, vamos discernir isso aí para ver se é de Deus ou não. O apóstolo Paulo fala que se um profeta falar, a hora que for revelado a outro, o que ele tem que fazer? Ficar calado e deixar cada um por seu turno, né, nessa versão aqui da Bíblia de Jerusalém. É mesmo porque aqui também diz o 32 em seguida que o espírito dos profetas estão sujeitos a eles. Né? Ah, sim, então aquele negócio, eu não aguento, eu não me controlo, é verdade, irmão? Não. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou seja, um profeta, ele pode receber a revelação, pode guardar essa revelação, esperar o momento certo e pegar e falar para a pessoa ou para a assembleia no momento certo. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, essa história, eu não suportei, eu não aguentei, né? Isso não é verdade. A palavra de Deus não diz que é assim. O Espírito Santo, ele não violenta a vontade do vaso. Nós somos vasos e Deus quer nos encher, mas ele não violenta a vontade do vaso. Quer dizer, você recebe aquela revelação, Deus te revela, e você vai procurar o momento certo, vai discernir também, né, aquilo que foi falado para não se precipitar, vai procurar o momento certo para se falar. Né? Mas existem exceções que tem que ser revelado na hora, mas Deus fala quando existem exceções. Mas o apóstolo Paulo disse, fale um, quando muito dois, e os outros julguem. Né? Julguem, quer dizer, tem que haver um julgamento. Bom, isso aqui são ensinamentos do Senhor para a igreja que foi dada através do apóstolo Paulo. Aí, o apóstolo Paulo fala, se alguém quiser ignorar essas coisas, o que vai acontecer? Que seja ignorado também. Ele vai ser ignorado por Deus. Quer dizer, ele não quer aceitar esses ensinos, ele não quer seguir este mandamento, esse preceito. O que vai acontecer? Vai ser ignorado também pelo Senhor. Agora, irmão Alexandre, o que você acha? Este ensinamento que nós vemos de forma tão clara, explicado e ensinado pelo apóstolo Paulo, ele está sendo cumprido nas ditas igrejas pentecostais de hoje? O que você acha, na tua experiência? Você acha que está sendo cumprido? Dentro do que eu tenho visto no passado, não tenho visto nada assim parecido com segundo o que está escrito aqui. Pois é, eu também, eu acho que muitos dos ouvintes também que estão nos acompanhando, pelo que sabem aí, a maioria dos movimentos pentecostais é uma bagunça. Vamos ser sinceros, é um monte de gente falando língua, gritando, né, maior bagunça, né, e todo mundo orando junto, um fala uma palavra de bênção, o outro não sabe na hora que responde amém, um fala uma palavra de contrária, o outro fala amém, glória a Deus, quer dizer, é uma confusão. E é assim que é para ser? Não, porque justamente na hora em que alguns têm falado esse amém, e têm concordado, então, às vezes, com que algo de errado está sendo propagado em palavras, aconteça, ou seja profetizado em meio à multidão, à igreja ali que está ouvindo. Então, às vezes tem uma pessoa falando em línguas lá, no meio de um monte de gente. Às vezes ela veio de fora, veio lá de
lá das trevas, está falando em uma língua estranha lá, não é por Deus, é por um demônio, porque existe isso também. E está invocando, amaldiçoando Jesus Cristo, invocando divindades lá, e naquela bagunça tem gente falando amém, aleluia. Por isso que Paulo disse que tem que ter ordem. Né? Mas nós não estamos aqui dizendo que não existe dom de línguas, ou que não existe dom de revelação. Existem. Tanto existe que Paulo está confirmando. Cada um tem língua, outro tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, não é isso? Existe. Os dons, eles existem. Esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quanto o Senhor chamar. Quer dizer, os dons do Espírito Santo, eles foram entregues a todo crente sincero, né, que ama Deus, que guarda a palavra de Deus. Ele está disponível, está à disposição. Mas na igreja de Corinto estava havendo uma distorção, uma bagunça, né? Uma gritaria, uma confusão, gente falando línguas pelo QR. Aí Paulo disse, se entrar no meio de vós um incrédulo e ver vocês fazendo essa algazarra, não vão dizer porventura que estáis loucos? Com razão, né? A pessoa sai dali com dor de cabeça, sai dali, às vezes, escandalizada, né, por causa da bagunça. E aí alguém diz, mas isso é a operação de Deus, é o poder de Deus. Mas é isso que nós estamos vendo aqui no ensino do apóstolo Paulo? Não. As pessoas realmente, elas chegam sem entender quando veem essas coisas. Pois é. Então, meu ouvinte, a gente tem que fazer as coisas de Deus com entendimento. Né? Gritaria, esse tipo de coisa, irmão. O que a palavra de Deus fala sobre ficar gritando, fazendo escândalo, um monte de gritaria? Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Vamos ler essa passagem. Efésios 4, 31, isso, né? Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, amargura, ira, gritaria, olha lá, gritaria, seja tirado do meio de vós. Não é do perfil do Senhor esse tipo de coisa. O Deus que organizou o universo, que fez a natureza, veja você como a natureza trabalha em silêncio, numa perfeição tão bonita, né? Mas tem um vulcão que faz barulho, né? Tem. Mas Deus, de um modo geral, é organizado. Né? O vulcão, os terremotos são exceções, né? Inclusive até juízo. Né? Jesus fala que próximo à vinda dele, haveriam muitos terremotos em vários lugares. Né? E terremoto está ligado com vulcão está ligado com terremoto. Né? Mas isso é uma coisa à parte. No normal, a natureza é uma coisa organizada, uma coisa bonita, o canto dos passarinhos, é uma coisa muito linda, né? Harmoniosa. O coro celestial, como é que é o coro celestial dos anjos, né? Uma coisa bonita, né? Diz que Paulo, ao ser arrebatado em espírito ali, ou no corpo, fora do corpo, ele viu coisas inefáveis, né? E ouviu, né? Não é nem disso falar aos homens, quer dizer, uma coisa maravilhosa, extasiante. Agora, um culto onde todo mundo grita, um monte de gente fala línguas, um monte de gente faz uma maior algazarra. Que ordem que existe isso? Então Paulo coloca claramente que estas coisas não são da vontade de Deus, isso não vem de Deus. Inclusive, nessa leitura que nós lemos de Efésios, diz que é para tirar gritaria, né, do meio de vós. Os cultos pagãos, os cultos que eram feitos a Baal, né, estes eram assim, era uma coisa insana, de gritaria, de algazarra. Nós vamos ver ali em 1 Reis, capítulo de número 18, quando Elias desafiou os 450 profetas, falsos profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, né? E ali, quando eles estavam clamando a divindade de Baal, ocorreu ali no meio deste culto deles, a Baal, algo que nós vamos ver interessante. O irmão Alexandre vai ler para nós. Veja você, ouvinte, como é que era o culto feito a Baal.
Dê para nós, irmão. Primeiro diz aqui, 1 Reis 18, 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Agora o versículo 27 em diante. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, você vê no culto a Baal que eles faziam maior gritaria, gritavam cada vez mais forte, segundo seus costumes, e ainda por cima eles davam golpes em si mesmos, né? Eles davam um soco em si mesmos e outros se retalhavam. Né? Então a gente vê, por exemplo, na peregrinação lá para Meca, né? O que acontece? Os islamitas, eles ficam rodeando uma pedra ali e ficam batendo no peito, muitos se batem no peito até sangrar, né? Esse tipo de prática não é da vontade do único Deus, né? Que a gente se machuque, se golpeie, né? Isso é uma prática pagã, é uma prática humana, né? E assim também ficar gritando, fazendo algazarra, né? Pensando que por muito gritar ou por muito repetir será ouvido. Jesus falou, não será assim. Vós entrareis em vosso quarto, em oculto, em segredo, vai lá orar ao teu Pai Celestial, que em oculto e em segredo vai te ouvir. Né? Não é pelo muito falar ou pelo gritar que nós seremos ouvidos. Né? Essa prática, né, é uma prática que demonstra desordem. E estava ocorrendo isso na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava uma algazarra, as mulheres querendo usar de autoridade dentro da igreja, fazendo coisas indecentes também, né? Que eram talvez as que mais causavam problemas ali, que mais gritavam, né? E Paulo fala que as mulheres deveriam estar caladas, né, nas assembleias, como diz a lei. Né? A lei diz que a mulher ela deve ter sujeição, modéstia, né? Porque não era lhes permitido usar de autoridade, né? E não era conveniente que uma mulher falasse nas assembleias. Né? E aí ele pergunta, porventura a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou foste vós o único que a recebeste? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que eu vos escrevo um preceito do Senhor. Então, como nós vemos o distanciamento da igreja cristã, do que se diz igreja cristã, desse ensinamento tão claro do qual nós encontramos. É um ensinamento muito difícil de ser assimilado, não seria se nós estivéssemos atentos à palavra de Deus, não seria se nós estivéssemos aptos e querendo obedecer a Deus. Mas hoje existe um distanciamento muito grande disso. Por quê? E é devido a esse distanciamento, né, que nós vemos, então, toda a confusão que existe hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai falar exatamente da questão do espírito do erro, que ele opera no meio dos filhos da desobediência. O que é o espírito do erro? É um espírito de confusão que leva ao erro. Né? Então, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem, de decência. Nós não estamos negando aqui que existam os dons espirituais. Os dons espirituais, eles existem. O genuíno dom espiritual existe. Mas ele não se manifesta nesse tipo de algazarra. Né? Ele não se manifesta porque Deus é Deus de ordem.
decência, não é um Deus de confusão, de baderna, né? Imagine vocês que a gente vê coisas horrendas ocorrendo. Um endemoniado sendo entrevistado no culto, às vezes durante 10 minutos, 15 horas, um demônio falando coisas horríveis ali, no culto que é um momento de adoração, que é um momento de reverência na casa de Deus, né? Então, como que Jesus procedeu quando chegou o endemoniado de Gergeseno? Primeiro que não era um culto, né? Nós vemos o caso de Jesus ter expulsado aquele demônio daquela mulher, que estava 18 anos presa pelo demônio numa sinagoga. Ele não fez nenhuma algazarra, ele foi lá, expulsou o demônio, a mulher ficou liberta e todos glorificaram a Deus. Quer dizer, não manteve uma entrevista com o diabo, né? Tem gente que faz até uma entrevista com Satanás, fica ali conversando, de onde você veio, qual é o teu nome, o que você quer, por que você fez isso, e dá aquele show, né? Isso nós não encontramos na palavra de Deus, irmãos. Agora, a nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus. Ou não somos servos de Deus. Nós, se formos servos de homens, nós vamos seguir doutrinas de homens. Mas se nós formos servos de Deus, nós vamos seguir a doutrina de Deus, né? E a Bíblia não diz que é para nós ficarmos fazendo entrevista com o diabo. O diabo, ele tem que ser expulso e fim de papo. Acabou. O máximo que Jesus falou, quantos vocês são? Eles falaram, nós somos a legião. Ele falou, sai desse corpo, né? E eles foram para a manada dos porcos. Paulo mesmo falou para aquela moça que tinha espírito de adivinho, eu repreendo o espírito imundo em nome do Senhor Jesus. Sai dela. Imediatamente, diz a palavra de Deus, que saiu aquele espírito imundo dela. Não ficou de papo, não ficou de entrevista, né, com o diabo, de namoro com o diabo, né? Isso parece até namoro. Gente, nós temos que ter discernimento da palavra de Deus. Ela é a bússola do crente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo fala a respeito da operação do espírito do erro. Que ele diz assim, 2 Tessalonicenses 2, verso de número 8 em diante. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, esclarece corretamente, e a pessoa recebe de bom grado, ela recebe de boa vontade aquele ensinamento da palavra de Deus, essa pessoa é edificada na verdade. Agora, quando a pessoa ela prefere defender os seus interesses, prefere defender o seu próprio caminho, aos seus próprios olhos, e fica incomodada, não recebe de bom grado a palavra de Deus, Deus abandona a pessoa no espírito do erro, permite que ela creia na mentira, porque não amou a verdade para ser salvo. Lembra que Jesus falava em parábolas, né, irmão Alexandre? Jesus falava muito em parábolas. Aí um dia perguntaram, mas Senhor, por que tu falas ao povo em parábolas? O que Jesus disse? Porque é dado a vós outros, a eles, no caso, conhecer o reino dos céus. Mas por que para os outros ele falava parábola? Para que eles não entendessem, porque eles não ouviam de bom grado. Olha lá, meu ouvinte, eles não ouviam de bom grado. Quer dizer, Jesus falava, mas eles já estavam com o coração cheio de ódio, cheio de raiva. Não ouvia o ensinamento da palavra de Deus falando, tudo que o Senhor me mandar eu farei. Ouvia já com os ouvidos já turvados, né? Sem querer ouvir aquilo, né? Com raiva. Então, o que Jesus falava? Eu falo em parábolas, para que ouvindo não entendam, e não entendendo não se convertam e não possam ser sarados. Então, quando a gente recebe o ensino certo da palavra de Deus,
A gente aprende de forma clara pela palavra de Deus. E a gente não recebe com alegria aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Deus, então, permite a operação do erro. Abandona a pessoa, quer aceitar o erro, vai ficar no erro. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos ao conhecimento pleno da verdade, né? E uma das coisas que nós estamos vendo claramente é a ordem e decência no culto conforme a palavra de Deus e na regulamentação dos dons espirituais, que é uma coisa que a gente encontra. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, que é um sincero adorador, que quer adorar a Deus em espírito e em verdade, vê claramente ensinado na Bíblia, mas quando vai para a realidade não vê acontecendo. Não vê. As pessoas não veem isso acontecendo. Eu vou ser sincero, eu tenho 30 anos de crente, há quase 30 anos eu sou crente, né, me converti lendo a Bíblia. Eu posso contar no dedo, cultos pentecostais que eu assisti, em que houve profecia, línguas com ordem de decência e com intérprete. Eu conto no dedo, foi 1 ou 2 casos que eu vi na minha vida de crente. Os demais, as centenas de cultos que eu participei, fui convidado, todos eles, uma algazarra, uma gritaria, gente falando uma língua que não tem significado nenhum, uma bagunça, uma gritaria que você sai dali com dor de ouvido, com o coração até pesado, sem edificação. Então o que acontece? A gente percebe que muitas pessoas querem pôr uma capa, quer esconder isso, dizer, não é bem assim. Mas vamos ser realistas, é bem assim. Você que é meu ouvinte aí, que está ouvindo aí no rádio, você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe, né, que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade. Que é realmente assim que acontece. Né? Entrevista com o diabo, campanha do sal grosso. Agora tem um lá que está vendendo Bíblia por R$1.000, comprou um avião por $20 milhões e disse que isso é dinheiro de pinga, dinheiro de cafezinho. É o que está acontecendo, isso é uma vergonha. E não tem ninguém que tem coragem, às vezes, de falar. Tem gente, alguns na internet, que até tem coragem de falar. Nós temos que ter coragem, o cristão tem que ser uma pessoa corajosa. Jesus falou, não temais aqueles que têm poder de tirar a vida. Que no máximo que eles vão fazer é tirar a tua vida. Eu vou te dizer a quem você deve temer. Temei a Deus, que além de permitir a sua vida sair, tem poder de lançar a tua alma no fogo do Geena. A este digo, pois, deveis temer. Então, meu querido ouvinte, vamos temer a palavra de Deus, vamos pôr a palavra de Deus em prática e discernir os espíritos.